Oh, meus irmãos, hoje é dia de bênção, é dia da comunhão, é dia de você receber grandes coisas de Deus e se acertar com Ele, não só para ter sucesso de dia a dia, mas uma hora dessa cada um de nós vai embora e se chegar a sua hora, você já vai certinho com a direção dos céus, porque se você está em dúvida, vai ficar em dúvida a eternidade toda, porque a fé, quando você está bem com Deus, ela é a certeza das coisas que se espera. Então, quando você não tem a fé, você tem dúvida, é porque você não está bem. E é preciso acertar. E ela é a prova daquilo que se não vê. Quer dizer, ela vê o seu coração, eu sei que eu vou chegar diante de Deus e vou ser abençoado, então eu vou buscar o Senhor e vou sair daqui de cabeça erguida. Aí você vai ser essa pessoa abençoada em nome de Jesus. Um dia Jesus falando que ele ia acontecer com ele, que eles iam prendê-lo e depois o matariam. E os discípulos ficaram todo mundo triste, Pedro, de maneira nenhuma vai acontecer contigo. Pode contar que eu não vou deixar. Pedro, para de brincadeira. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele, o Pai e o Espírito Santo são um Deus só. Ele podia usar o poder deles e acabar com a farra, mas era necessário que ele me substituísse você. Ele veio exatamente para morrer. O Pedro estava desligado, quis bancar o fortão ali. Para com isso, ninguém vai tocar a mão no Senhor que nós não vamos deixar. Aí Jesus, está bom. Hoje, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Sabe de tudo, irmãos. Ele tem presciência. Ele sabe o que vai acontecer comigo, com você, até o último segundo. Às vezes a pessoa está cheia de plano, quando vê, e já era, já foi, e não volta mais, a não ser quando Jesus voltar. Se estava salvo, ele vai voltar para poder subir com Jesus. O corpo dele vai ser ressuscitado e já glorificado. No culto anterior eu falei que Jesus, quando ressuscitou, já tinha o corpo glorificado, porque naquele tempo os judeus pegavam lençóis, rasgavam e iam envelopando as pessoas assim, todinho, igual faz essas múmias que aparecem na televisão, e depois passavam as especiarias que quando secava, ficava igual casca de gesso. Era um caixão para sempre. Mas eles tinham uma cisma que a pessoa podia voltar com 3, 4 dias. Então deixavam um lenço aqui. Quando Lázaro ressuscitou, ele ressuscitou com tudo, com lenço, com tudo aquele negócio. Alguém me chamou aí? Aí Jesus desataio, deixa ele ir. Aí cortaram lá tudo e o Lázaro ficou livre. E o Pedro então disse que ia fazer aquilo. Mas o Pedro teve uma prova. Ninguém sabia, eles não sabiam que Jesus ressuscitaria. Eu não tinha ainda entendido essa palavra. Como nós às vezes não entendemos, até que a gente lê na Bíblia, oh meu Deus, está aqui, eu não tinha visto isso. E eles também, acontecia com eles. Não ria deles não, porque com a gente acontece coisa igual ou pior. Bom, aí quando Jesus ressuscitou, vinha ele e o outro discípulo, que era o João, vinham correndo. O outro devia ser mais novo, correu na frente, mas o outro tinha um certo temor. Chegou, tinham removido a pedra do túmulo, ele olhou assim, deitou lá no chão, olhou, estava vazio. O Pedro já chegou, já foi entrando logo assim, não encontrou nada. O que ele encontrou? Os lençóis à parte. 3 dias depois já estava como fosse uma casca de gesso. Então, e o lenço embrulhado, dobrado, colocado à parte também. Aí o João entrou, viu e creu. Porque como é que ele sairia por ela abertura do rosto? Não tinha condição. Esse osso aqui de adulto, só o nenenzinho quando nasce, os ossos não estão molinhos ainda que passa, mas não tinha condição. Mas Jesus, com o corpo glorificado, faz isso. Outro dia estavam reunidos ali, ele entrou pela parede, porta fechada, janela fechada, e se apresentou. Esse é o corpo que nós vamos ter, não sei como é que é, com os que são de Deus. E os que vão para a perdição eterna também vão ressuscitar. Não sei se é glorificado, não deve ser um outro tipo de corpo, porque eles vão para o tribunal da eternidade para receber a sentença, porque recusaram aceitar Jesus. Mas nós vamos passar no tribunal de Cristo, em que até o que foi conversado assim no cochicho,
Não fala para ele não, ele não pode saber. Ela não pode saber disso. Quer dizer, o cochicho ali vai ser mostrado ao alto da coisa. É sério, os irmãos todos vão ouvir. Se conserte, meu irmão. Se não faça coisa errada não, porque você vai ser desmascarado no dia lá. E agora é o tempo, está no caminho. Jesus disse, acerte com seu companheiro lá, para ele não te entregar ao juiz. O juiz então condena você, entrega ao oficial que põe você na prisão eterna. Bom, aí tudo bem. O Pedro disse assim, nada vai te acontecer. Jesus falou. E o Pedro, vamos ver, 3 vezes traiu Jesus. Marcos capítulo 14. Vamos ver que isso aqui é importante. Tudo que está na Bíblia vai acontecer, pessoal, mais cedo ou mais tarde. Dia 3 de janeiro, tem uma americana que gosta de pregar em aeroporto e tudo. Eu estava até com o vídeo dela. Estava em Los Angeles. Aí falou para todo mundo se arrepender e tal. Se tivesse ouvido, você viu o fogo que deu agora, que queimou as propriedades todas lá. E o negócio foi sério. Então aqui diz assim, olha... E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora do alpendre e o galo cantou. Ele não notou. Veja bem, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais, mas ele o negou outra vez. E pouco tempo depois, os que ali estavam, disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. A fala dele o denunciou, né? E ele começou a imprecar e a jurar, não conheço este homem de quem falais. E o que aconteceu? E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se de que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali chorou, arrependeu-se. E por que o Judas que traiu Jesus não teve salvação? Porque não se arrependeu. É outro exemplo. A pessoa que tem a oportunidade e não se arrepende, vai ter problema. O Judas comprou uma corda e se enforcou. Foi para a perdição eterna.